Salve, salve, queridos andarilhos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Andarilhos do Imaginário. Hoje nós iremos falar sobre o gênero das personagens. Cara. Sou eu, né? Lógico. Oh, Cristo. Aqui com vocês hoje, Adevaldo Andrade, de São Paulo. Eu sou Mayara Barros, falando do Rio de Janeiro. Fala, galera. Aqui é Lucas, de Uberaba. E aí, pessoal, aqui é a Larissa Bajé, de São Paulo. Que maravilha! Hoje, primeiro tópico aqui que nós vamos colocar em discussão, por que não se referir a sexo oposto? Como sabemos... Eu acho que antes da gente começar a entrar no assunto, é bom falar, todo mundo aqui é cis, não tem nenhum trans aqui no episódio. Infelizmente, a gente não teve tempo de se organizar e fazer um convite para alguém que pudesse falar de experiência de vida. Mas é um assunto importante a se discutir e a gente achou que valia a pena fazer mesmo assim. Sempre com respeito, consciente de que não somos as vozes mais importantes a se ouvir sobre isso. Exatamente, a gente está esperando nesse episódio particularmente mais o debate, né? Pra galera aí que é trans ou que se identifica com outro gênero, vir mesmo e comentar o que a gente falou aqui. Porque a gente achou essa questão muito importante a ser debatida, porque muitas vezes a história pede, ou a gente quer escrever sobre uma personagem que tem outro gênero que não o nosso, e muitas vezes a gente não sabe o que falar direito, às vezes coloca tipo diálogos que não existem, posições, situações que não existem, então por isso a gente resolveu falar sobre esse tema nesse episódio. Vamos entrar na questão... questão cabeluda. Então, por que nos referir a sexo oposto, né? Por que a gente tem que falar? Para começo de conversa, não existe sexo oposto. Pois é. Porque não existe só homem e mulher. Existem muitos e muitos gêneros não binários. Dizer sexo oposto, você tá excluindo essa possibilidade, tá colocando gêneros em oposição. Tá partindo do princípio que existe uma binaridade entre gêneros que simplesmente não é real. Deixando de fora uma grande parcela da população que simplesmente não vai ter representatividade da literatura dentro, né? Do próprio contexto da arte. Isso é mais uma questão estereotipada na nossa sociedade, né? A questão do sexo oposto, o homem que escreve sobre uma personagem feminina e a mulher que escreve sobre personagem masculino, e aí esquece de abranger outros gêneros, né? E aí fica naquela, tipo, você restringe a conversa, o diálogo, ou a sua arte ao que a sociedade considera como normal, né? Mas de onde vem isso? É uma coisa histórica, mas que tem que ser destruída, que isso não pode existir. Mas é desconstruída, né? Que é questão de debater, romper esses paradigmas, né? E mostrar, né? Dar uma nova visão dentro da arte, dentro da literatura, de que são diferentes do que é, entre aspas, comumente visto, né? Até porque a gente tem muito da aproximação com o leitor se aproximando da vida, né? E quando a gente tira um pedaço, que sentido faz isso? Não faz mais sentido também. E é sempre bom lembrar que a gente não tá aqui falando que, tipo, não, masculino e feminino não existe. Claro que existe, tem gente que se identifica com isso, então faz sentido falar disso. O que a gente tá falando é que não é só isso. Exato. E a gente até linka um pouco esse tema com a questão da representatividade em si. Porque quando a gente tá falando de que existem outros gêneros, a gente tá falando especificamente dos trans não binários, que é uma subcategoria das pessoas trans. Para aqueles que querem se identificar assim, tem não binário que não gosta de se chamar de trans. Uma pessoa de outro gênero, que não se identifica como homem e como mulher, ou como mulher, toda história que lê, a representação que tem lá é homem ou mulher. Não tem uma representação do gênero com o qual ele se identifica, entendeu? E isso também a gente tem que trazer, porque a literatura não é só apenas contar histórias, não é só apenas trazer um mundo onde você gostaria de estar. É trazer também coisas pertinentes à sociedade. E essa questão do, tipo, não usar sexo oposto não é falar que, tipo, então eu tenho que escrever sobre todo mundo e incluir tudo sempre. Não, é só não excluir. Quando você usa sexo oposto, você está excluindo. Se você usar outro gênero diferente do seu, essas construções que não tocam no binário, você já está incluindo. E qual que é a importância de usar, assim, e nem vocês falaram um pouco já, né? Primeiro, pelo menos, a gente tem que tomar como base que eles existem, são pessoas que existem, pessoas como nós têm sentimentos, né? Muitos também gostam de ler,
querem se ver representados, né? E não tem, sei lá, eu não consigo ver um motivo pra falar, não, sabe? Não tem algo racional, uma justificativa assim, nossa, você não pode colocar isso, você não pode fazer, porque, sei lá, o mundo vai explodir, alguma coisa assim. Não tem raciocínio lógico desse negócio, sabe? De excluir esse tipo de pessoas, de não escrever, né, personagens que se encontram nesses determinados grupos. É uma questão de naturalização, né? Porque eu acho que quando a gente pensa, eu vou escrever uma história só com homens cis, ou só com mulheres cis, isso soa esquisito, né? Então por que a gente se limitaria a só esses dois? Assim, é maior que isso, é esquisito cortar, eu acho, penso assim. Se é natural pra gente representar dois, por que não é natural representar mais? Isso vai também um pouco do próprio desconhecimento, né, das pessoas. Às vezes tem aqueles que fazem mesmo porque, sei lá, tem preconceito mesmo. E tem muita gente, eu entro nesse meio também um pouco, sempre que não conhece bem como todas essas diferenças, né, esses significados, assim, que pelo menos agora que eu tô conseguindo entrar melhor, conseguindo ver melhor, né, questões sobre isso, assim, é porque eu que tô procurando mais sobre isso pra saber, sabe, que não sei, parece que é... Não vou falar que é escondido, mas parece que não tem aquele destaque, né? A própria naturalização que tem o termo da orientação sexual, de identidade de gênero, cis, ponto final, né? Como se fosse algo normal. Sim. A maioria, eu acho que sabe? eu consigo pensar não num motivo, mas numa causa, que é porque é desafiador, porque é difícil, porque a gente não tem ainda... A maior parte das pessoas não tem um embasamento para conseguir fazer isso de forma bem sucedida. Então, não é um motivo para não escrever, mas é uma causa, com certeza. E para combater essa causa, eu digo tudo aquilo que eu disse nos episódios que a gente toca em representatividade, que tipo, conversa com as pessoas, paga um leitor sensível que seja dessa marginalização que você está tentando representar, para que ele dê uma lida no seu trabalho e veja se está respeitoso, se não está propagando estereótipos. Pesquisa você mesmo quais são os estereótipos e tenta evitar cair neles, saca? É uma questão de respeito. Não ficar pensando que vai colocar para um leitor sensível. E aí, de repente, ele chega e fala um monte de coisa que tem no seu texto que tá com um certo preconceito, mas que de forma alguma você seja preconceituoso. Porque é uma coisa meio que entranhada na sociedade. Então você tem que deixar a vergonha de lado, escrever, colocar para fora, que com a leitura, com alguém falando sobre o seu trabalho, você vai ver o que você está errando, mas você vai aprender. Você não vai cometer mais aqueles erros. Às vezes, uma pessoa pode escrever e pode pensar assim, nossa, mas eu vou escrever, eu vou mandar para essa pessoa, e se eu estiver falando muita coisa errada, ou falando muita besteira, ou coisas preconceituosas, o cara vai achar que eu sou um preconceituoso, mesmo que não seja, mas você está demonstrando. Sim, essa questão, né, de pesquisar, tem gente que não tem um círculo social que tem pessoas representantes de gêneros não heteronormativos, né, sempre assim dizer. Aí você vai pra pesquisa, vai ter que buscar onde que acha isso. O próprio conceito de transgênero, cisgênero, não binário, né, como que pode representar isso, né, o que é o significado disso, já é um bom começo para começar a pensar em personagens desse gênero, desse grupo, né. E aí você já começa meio a que não só se livrar das amarras preconceituosas e achar que só existem homem, mulher, cis, hétero e no máximo alguém gay ou bissexual, né? E é impressionante, sim, pelo menos até onde eu vejo, a maior representação de bissexualidade vai para as mulheres, né? São mulheres bissexuais, estilo aquelas Bond Girls, né? Que são sempre voltadas mesmo para representar, tipo, a própria sexualidade, assim, a questão mesmo do erótico, né? É bom pensar essa questão do erotismo também quando se fala questão de sexualidade, de gênero, que parece que muita gente, quando eu vejo comentários no Facebook ou Twitter sobre romance, quero ver romance hot gay, sabe? Tipo, já tem essa questão muito de associar o que não é hétero a algo hot, algo sempre sexualizado. Mas é tipo, romance hot gay, se é feito pensando nos gays, tá valendo. Não, sim. Se é feito pra mulher hétero fetichizar, já é sim. Questionável. Mas o que eu falo é quando eu entro nos grupos de Wattpad, eu vejo muito romance gay, tipo, tá, eu sei que sim, você parece que não tem outro estilo, outro gênero literário, nesse caso, né, em que você pode
inserir esse tipo de grupo, sabe? Aí eu vou complicar um pouquinho mais a vida de todo mundo, que tem que prestar atenção, porque gay se tornou uma palavra que é meio um guarda-chuva pra todo mundo da comunidade LGBT+. Tem que tomar cuidado pra saber se essas pessoas que estão falando romance gay, não estão usando nesse sentido guarda-chuva. Provavelmente não, mas tem que prestar atenção, às vezes, né, quem sabe. Aí entra na questão de criar personagens, né, e a gente também a gente associar o tipo de história, no caso que eu tô querendo falar assim, que parece que tá associando sempre a histórias sempre românticos, né, como se fosse, entre aspas, uma literatura gay, como se é só isso, o LGBTQ participa, sabe, faz parte do gênero literário, no caso, sabe, como se você escreve uma história de terror, uma fantasia, né, pode ter personagens assim, mas sempre serão estereotipados. Gente, por favor, acrescentem personagens diversos em qualquer gênero. E não matem esses personagens. Não matem ou evitem. Conheçam os tropes. Existe um trope chamado Bury Your Gays, que é literalmente um trope criado porque toda história que tem personagens queer numa relação afetiva, um deles morre. Pare com isso, tá? Deixa os gays serem queer. Eu lembro, acho que a gente falou. A não ser que você seja da comunidade queer e queira explorar. Aí é fazendo um trabalho pra você mesmo e tal. Você vai ter o cuidado de saber que é um tópico tenso. Vai saber lidar com isso, né? Não de forma superficial, né? Ou de forma só pra chamativo. Se você é alo cis hétero, não mate gays. Basicamente. Usar isso como algo chamativo, né? Aquele negócio de escrever morte só pra atrair, só pra chocar, né? E aquela coisa, você cria uma história, às vezes cria uma história maravilhosa com personagens gays que se amam e tal, aí chega lá e quando você acha que todo mundo vai ficar feliz, aí um deles dá a vida pra salvar o outro. Enquanto o casal principal, que são héteros em todo lugar. Enquanto o casal principal, que são héteros, terminam felizes para sempre. Aí a gente começa a pensar, né, como criar personagens tomando como base essa questão do serem héteros, homos, não binários, aquela questão de desenvolver uma narrativa que não seja estereotipada, né, preconceituosa. Eu acho que reflete bastante que, assim, o trabalho do escritor não adianta, envolve muita pesquisa e, de preferência, se for possível, se colocar no mundo da melhor forma. Eu entendo que muitas das pessoas que escrevem são introvertidas, eu sou uma dessas pessoas também, mas a gente faz esse esforço de se colocar no mundo para vivenciar coisas diferentes e ter algum embasamento porque a gente está escrevendo, né? Além de pesquisar. E não tentem escrever, se vocês não fazem parte dessas minorias, não tentem escrever histórias sobre ser essa minoria. Porque, desculpa, não importa quanta pesquisa vocês façam, não rola, não rola. Usar como tema central, né? Mas incluam essas pessoas em outros tipos de narrativa. Uma narrativa fantástica, uma caça ao dragão, um grupo vai caçar um dragão. Pode ter personagens de vários gêneros dentro desse grupo, né? Ao invés do comum heteronormativo. Você não tá necessariamente escrevendo, como a Mayra falou, o tema é ser não binário, por exemplo. Mas isso não significa que não precisa ter essa característica dentro de um personagem. E até é bom colocar esses tópicos pequenos assim pra remeter ao personagem, sim, a pessoa que vai lendo já conhecendo leitores e leitoras, né? E conhecendo melhor os personagens e ver que são pessoas comuns, não estereotipadas de preferência, né? Escrever sempre assim. Falando, tipo, quando eu comecei a ler, eu nem imaginava que essa pessoa era trans, por exemplo. Aí depois ela se declarou trans aqui na história, ou teve algo que apontou que ela é assim, sabe? Você começa a perceber, não, ela é uma pessoa comum, sabe? Que você não estereotipou esse personagem, você às vezes acaba levando a quem tá lendo, né, a achar que a gente falou isso no episódio de representatividade com a Olivia, né, que se você não aponta, às vezes acha, vai ser uma pessoa branca, hétera, o que é o comum, né, o senso comum. E aí você trabalha com personagens assim, né, dentro de uma história maior, e ao mesmo tempo você não tá, no caso, por exemplo, nós que não somos somos cis, né, a gente não tá necessariamente escrevendo sobre como é ser alguém não cis. Tá falando assim, não, são pessoas normais que podem cortar a cabeça de um dragão e não precisam só participar de alguma história necessariamente, sei lá, não sei, tem alguma literatura, tipo, algum tipo de nicho que o povo, como se fosse, sei lá, falar, tipo, literatura gay, sabe? Aqui o personagem gay, o autor gay tem que fazer características assim, como se fossem voltadas
você tem personagem não cis, tem que ser desse jeito. Ah, com certeza tem, mas eu não vou saber falar. Nem olhei também, agora que veio a cabeça. Eu só conheço estereótipos, personagens Ace e Aro, que são os grupos as sexualidades das quais eu faço parte. Eu conheço um pouco por alto estereótipo e outras minorias. Na questão de gênero, a parada do não binário, um dos estereótipos é personagens que não são humanos. O não binário pode ser um alien, mas não pode ser um humano. Isso é um estereótipo. Tem o não binário que gosta de personagens aliens que são não binários? Tem. Mas, quando é a única coisa que existe, você tá basicamente dizendo que essa pessoa não é humana. E isso é muito ruim. Bastante. E eu digo isso sabendo porque um estereótipo pra galera assexual e aromântica é o estereótipo de que os personagens são robôs. Que, de novo, não somos humanos. Parem com isso. Acho que o próprio clichê de ter que colocar uma coisa romântica dentro da história, né? Gera essa percepção de que, se não tem um caso romântico, não podem ser esse tipo de seres, né? Tem que ser um alienígena, que nem a Mayra falou, um demônio, algum bicho, alguma outra criatura. Aí nesse caso é, entre aspas, normal não ter algum relacionamento romântico dentro da história. E bom, que esse estereótipo tá bem tão enraizado na cabeça, né, que quase percebe muito essas questões, né? Pois é. A Mayra falou assim, que aí que bate aquele estalo e, nossa, é mesmo. Fala, caramba, pelo menos de cabeça eu não sei algum personagem Ace, de cabeça assim eu não vem nenhum. Personagem Ace, você quer personagens Ace... Humano. Você quer personagens Aces humanos que não são estereotipados ou que são estereotipados? Tem estereótipos de personagens Aces humanos também. Porque nem isso você pensar algum, pra você ver. Muita gente leu Sherlock de Sherlock Holmes como Ace. O pior que ele me veio à mente, depois eu pensei... Só que ele cai no estereótipo do assexual frio e calculista. Que, de novo, não seria um problema se tivessem mais representatividade. Como não temos... Na verdade, temos muita representatividade, mas é pouco conhecida. Tá mais nos livros menores, então a grande mídia não tem. O único personagem Aro Ace que foi pra uma série de TV, porque ele é baseado num quadrinho, e no quadrinho ele é Aro Ace, é o Jughead, de Riverdale. E aí, o que eles fizeram na série? Deram um par romântico pra ele. Isso que eu ia falar, como assim? Não tô identificando isso na série. E é por isso que eu não assisto Riverdale. É mais complicado do que parece. Cara, o pessoal cria as coisas e não larga o osso, né? Sim. Inventa esse tipo de estereótipo e não larga o osso. Pega uma coisa, adapta, mas adapta de um jeito. É meio que zona de conforto, né? Ele sabe que ainda assim vai conseguir atrair grande público que já tá acostumado com as histórias, né? Vai ver esse tipo de história, esse tipo de relacionamento e falar, isso é como... quando você escreve livros justamente que não se encaixam nesse tipo de estereótipo, parece que é algo que choca, ela tá escrevendo só pra chocar, conseguir público diferenciado, um público, como chama? O diferenciado tem um nome, alternativo. Um alternativo, sabe? Como se separasse os grupos de leitores e leitoras, né? E falando, não, essa literatura, tem alguém trans aqui, então não serve pra mim, sabe? Tipo, não serve pra mim porque eu sou cis, hétero. Isso. Então, aí essa separação das pessoas se conhecerem bem, como continuarem caindo os mesmos problemas. Se vocês tiverem a conhecer mais livros, personagens queer, quando eu digo queer, eu tô me referindo tanto à sexualidade quanto à identidade de gênero, dá uma olhada nas listas de indicação que foram feitas na época da Bienal do Livro, que eu não sei se vocês acompanharam. Nosso desastre prefeito resolveu censurar, e aí a galera começou a botar de graça na Amazon. Então deve ter por aí várias listas de pessoas que ficaram livros, contos e coisas com os mais diversos personagens de todos os tipos de identidade. Basta procurar, não deve ser muito difícil de achar, não. Olivia Pilar. Sim. Ela tem vários contos na Amazon, contos bonitinhos. Eu participei, porque eu tenho contos também. Dá pra achar, tá, gente? Tem personagens bem escritos. Vocês podem ler pra... Só não pode ter preguiça ou preconceito. Acho que entra naquilo lá, né? A gente acha, não, mas histórias assim vai ser, sei lá, só um romance gay ou, tipo, fora da minha caixinha, né? Fora do meu senso comum. Se não tá me representando, não tem por que eu ler, né? Aí cai um pouco também naquela questão, né? Você pode ter histórias de magia, de aventura, com personagens assim. É como se as pessoas pensassem que mudasse completamente, né? Imagina, sei lá, pega uma história aí qualquer, uma famosa.
Mas imagina que um personagem ali, tipo, eles são 3 jovens lá, tudo assim, hétero e tudo mais. Que é em base a. São 4 jovens. Isso, entre aspas. Comum, né? O clássico. Aí imagina escrevendo essa mesma história. Hétero, trans, não binário, um ace, tudo mais, sabe? Sim. Aí parece que quem lê isso, mudou, agora não é a mesma história. A história pode ser a mesma, assim, você muda um pouco a personalidade dos personagens, a narrativa, né, a trama, os atos continuam sempre o mesmo, sabe? Isso não muda. Só que quem tá lendo, quem lê isso fala, não, já não é Narnia, já não é história de fantasia, isso aí é um romance gay, um romance. Entendeu? Ainda tem esse preconceito, assim, sabe? Você não pode. Pessoas não podem ver escrito algum personagem que não seja hétero ali que fala, tá só querendo lacrar, não importa a história. Dá pra ser negro, trans, ace, Pois é. dá pra ser trans e bissexual, dá pra ser trans e hétero. Uhum. E todas essas pessoas podem dá pra ser latino, o anel de Sauron no fogo de Mordor. Dá pra ser latino e agênero. Dá pra fazer um monte de coisa. Dá pra lutar contra aquele que não deve ser nomeado. Não vai necessariamente mudar, né, o objetivo da trama. Você vai mudar a personalidade dos personagens, mas a questão do... Tipo, isso vai transformar a história em um romance gay, sabe? Não tem esse motivo, essa motivação. E não reduzam os personagens à sua marginalização. Tipo, não faz um personagem trans cuja única característica é ser trans. Não faz um personagem ace cuja única característica é ser ace. Pensa no personagem como uma pessoa completa. É exatamente nesse mesmo ponto que tá completando o que o Lucas falou, né? A história não mudaria porque o cara, a menina é de outro gênero, que não é hétero. Tipo, a história de Nárnia... não é gênero. A história de Nárnia continuaria sendo a mesma coisa, não? Aí a gente também tem que tomar cuidado, né, quando a gente... Aí nesse caso, quando vai se criar um personagem, e tudo que você faz é mudar o nome. Gente que pega muito texto de autores iniciantes, autores inexperientes e tal, pra ler... A gente vê muito isso. O cara quer fazer uma história onde só tem personagens masculinos, mas aí ele vai lá e eu acho que tem que ter uma mulher, né? Porque todo mundo fala, a crítica exige e tal. Então coloca aqui alguém para namorar com esse cara e ser uma mulher. E aí ela tem um nome feminino que representaria ela tipo Júlia, Maria, mas age igual o cara que tá lá, o Brutamontes, que tá lá no exército e tal. Assim, isso por si só, tipo, mudar o personagem, o gênero do personagem e não mudar muito mais do que isso, por si só não é um problema. O problema começa quando você faz isso e não revisa o texto por inconsistência. Quando não é pensado, os furos aparecem. Quando é pensado... quando é pensado, pesquisado... Fica mais fechadinho. Porque, por exemplo, você tem um personagem que ele é uma história contemporânea. Tem esse personagem e ele vai pra escola um dia, mas tá com cólica, não tá se sentindo bem. E esse personagem na sua cabeça é uma mulher. Aí alguém fala alguma coisa e você resolve que o personagem não é mais uma mulher. Só que você não fez pesquisa. E aí você vai tratar dessa questão da menstruação como uma coisa estereotipada. Porque na sua cabeça quem menstrua é mulher. Que não é verdade. Qualquer pessoa que tem um útero menstrua. E nem todo mundo que tem útero é mulher. Dá pra fazer? Dá. Mas você precisa parar pra pensar no que você tá fazendo. Tem que ficar atento. Pensei também na questão voltando ao estereótipo, por exemplo, você faz uma mulher, uma lésbica, e tem aquele estereótipo, tipo, tem que ser aquela com cabelo curtinho, forte, com um trejeito, entre aspas, masculino, sabe? Que é sempre a musculosa, ou vive xingando, cospe no chão, não sei o que, tipo. Ou o contrário, um homem gay também que tem um trejeito puramente feminino, sabe? E você tem aquelas nuances assim que vão muito além disso. Tipo a estereotipização que a Globo faz, né? Sim. A maioria, a grande maioria... Até muito livre e filmes, exatamente. Aqueles filmes de ficção científica, tipo trash mesmo, tem... ela é moça lésbica, então ela é cabelo enrapada, é mais macho que todo macho ali, sabe? Não necessariamente, né? Você pode ter mulheres lésbicas, entre aspas, femininas, assim, né? Tem homens gays que não são necessariamente com trejeito tido como feminino. Pessoa, né? Personagem bem mais complexo do que isso. Fica apontando um único jeito de ser e de escrever. Um problema desses estereótipos em si é que eles caem naquela questão da história única. Quando ele é o único personagem dessa marginalização que tem na sua história e você apresenta ele desse jeito, a impressão que dá é que essas pessoas
só existem se forem desse jeito. Que não é verdade. Tem gente que é desse jeito, mas tem gente que não é. Um jeito aí você só tem uma pessoa pra mostrar, né? É botar mais uma, ou duas, ou várias. Muito mais, entendeu? sim, tem razão. Sabe uma coisa que eu acho que também precisaria se tomar cuidado, e eu acho que é difícil de fazer, que é você apresentar o personagem quando a gente tem esse ideal do que a gente tá falando, de a característica principal dele não ser em torno da sexualidade ou do gênero, mas isso aparecer na história sem estar jogado na história. Acho que essa sutileza de conseguir trazer a questão sem torná-la principal e sem ficar jogado é algo que precisa ser pensado com um certo cuidado, sabe? Sim. Eu, inclusive, tem um exemplo de um conto meu mesmo que eu mandei pra uma seleção e ainda tá no processo, não foi publicado ainda. Não sei nem se eu vou conseguir fazer as correções a tempo pra continuar no processo. E uma das paradas que o editor marcou é que as minhas personagens, que são aromânticas e assexuais, a informação de que elas são aromânticas e assexuais tá jogada no conto. E ficou meio aleatório. E eu tô tipo, como eu resolvo isso? É difícil, né? Eu acho muito difícil. Complicado. E eu tô falando de uma representatividade que é minha. Eu sou assexual e aromântica também. Então, tipo, mesmo quem às vezes dá uma travada. Mas é que tá. Você, tipo, é seu lugar de fala nesse caso. Por que ele falou que tá jogado, sabe? Só porque a personagem é assim? Não, é porque eu tô... Pra começar, no caso do meu conto específico, eu tô numa narração em terceira pessoa e eu tô meio que contextualizando uma cena. E nessa contextualização, uma das informações que eu jogo lá é sobre o relacionamento dessas duas personagens. Que eu sei que dá pra fazer melhor. Eu só ainda não cheguei nesse melhor que eu tô tentando chegar. Aí vai ser o show don't tell, né? Vai ter que dar uma construída aí na coisa. Mas aí o show don't tell, pra esses casos de representatividade, eu já fico com o pé atrás. Se você tem medo de dizer com todas as letras qual é a do seu personagem, a gente tem um problema também. Rolling. Cai no rolling. Aí é um problema duplo, porque você nem pode dizer e nem pode mostrar. Aí fica tem que ser os dois, né? Mesmo. Mas tem muitos casos de personagens bissexuais que são claramente bissexuais no comportamento, mas quando no texto alguém pergunta, tipo, qual é a tua? Responde, eu não gosto de rótulos. Sim. Eu já vi esses também. Sou livre, não gosto de ficar me botando. E aí, tipo, não falar que todas as letras que o personagem é de determinada identidade de gênero ou de determinada sexualidade é um problema. E você teve esse problema com outro conto, né, que você não falou, né? Sim, foi. Um dos primeiros contos que eu publiquei, eu tinha uma personagem que era assexual e eu deixei implícito. E eu percebi só depois que, tipo, eu devia ter escrito. Eu lembro que você falou mesmo. Nesse você falou, mas não mostrou. Agora. Essa ela mostrou, deixou implícito, né? Só que não ficou. Não, e de agora? Então você falou. E agora eu falei e não mostrei. E não mostrou. Aí entendi. Tem um balanço aí que eu ainda não achei, entendeu? Uma coisa que eu já vi muita gente trans discutir na questão da literatura. São livros escritos por pessoas cis sobre personagens trans que passam pela transição. E o livro, no resumo, usa o nome morto do personagem ou troca o pronome. Não façam isso. O personagem trans usa o pronome que ele usa antes e depois. É o mesmo pronome de depois da transição, não faz diferença. O nome também é o mesmo nome de depois da transição, não faz diferença. Você nunca usa o nome morto de uma pessoa trans pra se referir a ela, independente se você tá se referindo de antes ou depois da transição. Que isso é importante, eu não sabia, assim. Sabe, eu acho que eu já ouvi falar, mas não sabia como lidar. Entender isso. Isso é legal. Uma série que eu acho muito boa pra todo mundo assistir sobre como representar de uma forma respeitosa personagens a gêneros, porque eu acho que ninguém naquela série tem gênero, de uma forma respeitosa. Inclusive, foi um jeito bom de deixar a sexualidade vaga. Que a gente tava falando, tipo, é melhor falar, essa série faz direito em deixar vago. Que é Good Omens, ou Belas Maldições, baseada no livro do Neil Gaiman e do Terry Pratchett. Que, não sei se... Não é spoiler, porque é a premissa da série,
tem anjos e demônios. Anjos e demônios são criaturas celestiais que não têm gênero. E em nenhum momento a série fala ou comenta sobre os gêneros dos personagens. Uhum. Isso não é mencionado. É só, tipo, eles se apresentam do jeito que eles se apresentam, eles falam do jeito que eles falam, eles simplesmente são. Eu acho que ficou muito bom. E então, a relação dos personagens principais, que também não é spoiler, é vista como uma... É vista não, tipo, a série é uma história de amor entre os personagens principais. Se você tem olhos, você vai entender. Só que em nenhum momento comenta sobre a sexualidade dos dois. E em nenhum momento exclui a possibilidade da relação deles ser platônica. O que pra comunidade assexual e a romântica foi, tipo, muito, muito bom. E gerou polêmica. Porque a comunidade LGBT, mais em sua maioria, questionou o Gaiman de por que ele não deixou mais explícito que eles têm um relacionamento romântico gay. E aí ele falou... Então, eu não queria excluir a possibilidade deles serem trans, deles serem ace, deles serem aro, da relação deles ser platônica. Então a história representa um relacionamento que é obviamente queer, mas não diz que tipo de relacionamento é esse, então a galera pode ver o que quiser. Isso ficou bom, porque é obviamente queer. Não tem como você interpretar a série de um jeito hétero. Se você tá interpretando de jeito hétero, você viu a série errada. Nunca subestime os haters. Inclusive, teve um fã brasileiro que levou um toco do Gaiman porque falou isso. Foi lindo. Então, sempre tem, né? Sempre tem. Uhum. Então, temos então. Se encaminhando para o fim, hein? Que rápido. Agora seria mais uma coisa pessoal nossa, né? A dificuldade nossa em escrever personagens de outro gênero. A questão de lidar com saber pesquisar, né? Saber ouvir, né? Saber até a leitura, né, de autores, autoras, como eles mesmos se representam, né, como eles se representam. É importante conhecer, né, essa visão deles pra gente não cair no estereótipo ou achar que, como se a gente soubesse o que os outros grupos, né, de outros gêneros estão passando. É bem dificuldade, acho que é o desafio, né, tem que escrever sobre isso, de não só jogar a sexualidade e o gênero dos personagens, sabe, não saber lidar com isso no decorrer da trama. Esse é um desafio que a gente tem que aprender a lidar, né? Aprender a Larissa falou, né? A naturalizar dentro da... Eu acho que um jeito bom de lidar com esse desafio... Primeiro passo, faz pesquisa, que nem o Lucas falou. Seja respeitoso. Segundo passo, aceita que você vai errar. Ninguém é perfeito, a gente comete erros e vai acontecer. Bola pra frente, pede desculpas e aprenda com o seu erro. Não adianta só pedir desculpas e continuar cometendo o mesmo erro. Ele falou da boca pra fora. E acho que, tipo, se importar é o primeiro, é o passo zero. Porque dá pra perceber quando um autor jogou a representatividade sem pensar muito bem, de J.K. Rowling. Que jogou depois ainda, né? Foi nem... Tem muitos... Se eu começar, eu não paro. Então eu não vou entrar nesse assunto. Tipo, se importa, porque o fato de você se importar tem mais chances de você se manter humilde e saber ouvir quando alguém apontar um problema. E pesquisa. E trata os personagens como seres humanos completos, que têm desejos, medos, não são só uma bandeira ambulante. Coloque seus textos para outras pessoas lerem, que eu acho que pelo menos é o que está acontecendo comigo. É uma coisa com a qual eu estou aprendendo muito, é colocando outras pessoas para lerem. Eu tava na minha cabeça que eu tinha o Lucas sabe, que eu tinha um livro pronto que já ia revisar, já ia mandar para a editora e tal. Depois de uma leitura de uma pessoa de fora, que não me conhece, que nunca me viu, que nunca leu nada meu, deu um monte de crítica, um monte de coisa errada, que eu vou ter que mudar o livro quase inteiro. Então, é como a Mayara falou, ter a humildade, saber onde você errou e procurar não errar mais. E essa questão do Adeval até mostrou, né, as críticas. Eu tinha lido esse livro do Adeval, né, a leitura beta e tudo mais, e eu falei, caramba, eu não vi isso. Tem coisa que só outros leitores conseguem. Sim, então. Eu, personagens... inclusive, não terminei de ler esse livro. Eu disse que ia ler e não terminei. Acontece. Desculpa, Deval. Imagina, eu sei como é que você tá aí, cheio de coisas. A vida é assim mesmo. Sei. Isso aí. Mas aí é aquela coisa, pessoal. Quem tem, quem pode fazer um esforço de gastar uma grana com uma pessoa que você acha que é competente para ler, uma coisa que você escreveu, vale muito a pena. Porque você não está pagando só para a pessoa ler e criticar. Você está pagando para aprender. É como se você estivesse fazendo um curso. Né? Sim. E ouvindo
no Facebook alguns grupos de escritores e leitores, mas que tem pessoas que se dispõem a fazer essa leitura sensível sem cobrar, porque essas pessoas procuram, né, livros ou leituras em que se veem representadas, e elas, tipo, não, eu leio de graça, e eu aponto o que precisa melhorar, ou se eu me senti representado, se é isso mesmo que eu, como Ace, como uma pessoa não idade, mas sinto, assim, que eu me sinto representado, assim, você tá me respeitando. Acho que resume muito bem, né, essa questão, assim, né, de quebrar estereótipos, de usar personagens, entre aspas, diferentes, né, do que já é comumente usado, justamente para mostrar que essas pessoas podem fazer parte de tramas que não sejam necessariamente voltadas a um público só, ou voltado ao romantismo, ou às questões de, tipo, eu li um artigo falando, evite usar só o estereótipo do gay sofredor, só porque ele é gay vai, tipo, dar tudo errado na vida, e a história gira em torno disso, sabe? Tipo, ele não pode ser um guerreiro que caça alienígenas e outros mundos, porque a sexualidade dele obriga, o gênero, a sexualidade da pessoa obriga ela a ser alguém que só sofre por causa disso, sabe? Vai usar isso como pilar principal da história, sabe? Tem vários N fatores, sim, que você pode usar para tipos, sem precisar, tipo, cair nessas tramas de senso comum, nessas histórias faltadas no senso comum. Eu só vou pontuar que se você puder pagar pela leitura sensível, pague. Sim, é bem melhor também. Não digo nem, tipo, é muito legal que tem pessoa que se disponibiliza a fazer de graça e tal, mas mesmo pra essas pessoas, se elas estão se oferecendo pra fazer uma leitura sensível, pague. Porque é um trabalho que muitas vezes vai machucar, sabe? Se você pegar um texto que tem muito estereótipo, que tem muito preconceito, e fazer uma avaliação desse trabalho, uma avaliação desse texto de uma forma que, quando você devolve pro autor, você precisa fazer uma carta meio que explicando o que você pensou quando você estava lendo, além dos comentários de onde ajeitar o quê. E nessa carta, muitas vezes, você, enquanto leitor sensível, você tem que fazer de um jeito cordial, sem mandar o autor para aquele lugar. Porque você tem vontade de mandar, né? Sim. Porque você tem que fazer com que ele te escute. E isso é trabalho, gente. Isso é muito cansativo. E isso isso afeta a saúde mental das pessoas. Se você puder pagar pela leitura sensível, pague. Nesse caso, eu que errei aqui quando eu falei. Eu falei assim, tem a leitura sensível, que eu acabei dando um deslize aqui nessa questão, e tem a leitura beta. A leitura beta normalmente é de graça e é mais leve. Isso, aí nesse caso tem leitores betas, né, que entram nesses grupos. Aí realmente, você falou certo, né? A questão da leitura sensível já é um trabalho, já é diferenciado. Já é outra questão, assim, ok. Outro ponto. Foi confusão de termos. Sim, é o que deu um deslize aqui. Mas os dois podem ser procurados, né? Os dois devem ser procurados. Primeiro você pesquisa, antes de escrever o livro, você escreve o livro, você revisa, vê os pontos que podem ser melhorados, os furos, aí pode procurar leitores betas, depois você revisa de novo, reescreve, aí procura um leitor sensível. Aí revisa e reescreve de novo. Aí procura um editor. Um revisor, um editor, né? Aí já é questão de gramática. Que aí, sim. Pois porque pra sair daquele ponto, não, meu livro é perfeito, eu escrevo com sentimentos, né? Logo tem que ser da primeira vez escrito, porque é quando eu botei meus sentimentos dentro da obra. Ai, aquela preguiça de... É até cansado de falar sobre isso. Acho que a gente vive falando, né, sobre isso. Ainda assim, encontra. Minha escrita é maravilhosa, assim. Tipo, se eu tiver que reescrever só pra retirar alguns repetidos ou corrigir a gramática, mas não há furos, porque eu escrevi com coração. A arte é só isso. Você acha que você é perfeito, você tem muita coisa pra aprender. Então, né? Dá falar, dá uma preguiça de ler. Quando eu vejo isso, falar, já sei de quem que eu não vou ler. Obras de quem que eu não vou perder meu tempo lendo, assim, enquanto eu não melhorar. O Ai da Mayara descreveu tudo. Realmente. Eu acho que a gente falou tudo, né? Acho que sim. Discutiu o que a gente podia. Tudo que tá dentro das nossas limitações, né? Dentro das nossas limitações. Isso. Então, pessoal, dentro das nossas limitações, são muitas, conforme vocês viram aqui, a gente encerra esse assunto por agora, mas estamos abertos aos comentários de vocês. Valeu pela presença de vocês aqui, a gente agradece muito e não se esqueçam de fazer os comentários. Me despeço aqui de vocês, Adevaldo de Andrade, aqui de São Paulo.
Mayara Barros, do Rio de Janeiro. Tchau, galera. E aqui é Lucas Lange, de Uberaba, Minas Gerais. Isso aí, galera. Comentem, podem deixar sugestões do que fazer, do que não fazer, do que ler, do que não ler. Serão muito bem-vindas. E nos vemos em breve. Aqui é Larissa Bajé, de São Paulo. Ai, bacana. Ainda pós-créditos. Espera aí que eu vou falar uma coisa polêmica agora. Agora pode.